Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Sonildo e estamos aqui para mais um programa Estudo Bíblico. E no programa de hoje nós vamos estar falando de um assunto, de um tema muito importante, muito relevante para aqueles que amam a palavra de Deus. Nós vamos neste programa, nós vamos falar sobre os princípios bíblicos ou os princípios de Deus. Quando nós falamos de princípios de Deus, nós falamos dos princípios bíblicos, porque como o evangelista João diz, e o verbo se fez carne. Então o verbo, que é Deus, que é a palavra, ele tem os seus princípios. E esses princípios são inegociáveis. Esses princípios são imutáveis. Eles não mudam. Eles permanecem até a eternidade. E eu quero neste programa, eu quero convidar você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você que tem aí na sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada, ou você tem no seu smartphone, no seu computador, você vai abrir na primeira carta que o evangelista João escreveu, no capítulo 1, no versículo 7, para tomarmos base, para falarmos dos princípios bíblicos. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui o evangelista João fala que necessitamos andar na luz que é Jesus. E nesse programa, nós vamos estudar sobre os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos ou os princípios de Deus estão caracterizados em 7 princípios. E nós vamos, nesse programa, e nós vamos dando continuidade, nós vamos aprender, nós vamos ver, nós vamos falar e aprender sobre esses princípios. Como eu falei, são 7 princípios bíblicos. O primeiro princípio é o caráter, o segundo princípio é a mordomia, o terceiro princípio é semear e colher, o terceiro princípio é autogoverno, o quinto princípio é soberania, o sexto princípio é individualidade e o sétimo princípio é união, aliança ou pacto. Neste programa, nós vamos falar especificamente de 3 princípios. Nós vamos falar dos 3 primeiros princípios. Nós vamos neste programa estudar. Nós vamos falar sobre o caráter, nós vamos falar sobre a mordomia e nós vamos falar sobre semear e colher. Então, o primeiro princípio bíblico é o caráter. Quando Deus ele cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Isso está escrito no livro do Gênesis. Nós vemos essa passagem no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 26, onde Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus diz isso, Deus está dizendo: nós vamos colocar o meu caráter, eu vou colocar o meu caráter no homem. Eu vou colocar as minhas características no homem. A palavra caráter, ela é um conjunto de qualidades, defeitos, hábitos que cada indivíduo tem. Para que você possa entender o que é caráter, é um conjunto, são várias coisas, é um conjunto de qualidade, de defeitos, de hábitos, que
cada indivíduo, que cada pessoa tem. Então, todos nós temos defeitos e qualidades, e isso compõe o nosso caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de cada um indivíduo. Então, o caráter, para que você comece a entender, ele é um conjunto de características. As suas características, os seus hábitos, os seus defeitos, as suas qualidades, aquilo que você vai desempenhando no seu dia a dia. Então, para que a gente melhor compreenda o que é o caráter, para melhor compreender o que é o caráter, é uma marca feita por meio de cortar, raspar ou imprimir. Isso é o caráter. O caráter é quando você imprime alguma coisa. Quando Deus cria o homem, ele imprime o caráter dele no homem. Ele coloca, ele ali raspa, ele ali corta, ele coloca ali no homem a sua impressão, a sua, vamos dizer assim, a sua digital do seu caráter. O caráter de Deus é ilibado, o caráter de Deus é imutável, o caráter de Deus é extraordinário. Então Deus nos coloca o seu caráter. Para continuar, para sintetizar, podemos dizer que o mau caráter está diretamente ligado aos frutos da carne, os quais estão relacionados em Gálatas 5, 16, 21. Normalmente a gente diz que as pessoas, quando a gente conhece uma pessoa que ela não tem a índole muito boa, a gente diz, aquele ali é um mau caráter, aquela pessoa é um mau caráter. E isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que isso está relacionado, coligado, isso está ligado àqueles que andam, como a Bíblia diz, segundo a carne. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, para que a gente entenda o que a Bíblia fala sobre a pessoa que tem um mau caráter, que não tem um caráter que seja o caráter de Deus. A Bíblia diz no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, diz assim, do 16 ao 21, aqui no 16 ao 21, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estas opõem-se uma ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a obra da carne são manifestas, as quais são. Olha bem, para que você entenda o que é quando uma pessoa ela é chamada ou considerada que ela não tem um bom caráter, é porque as obras da carne habitam nela, agem nela. E olha quais são as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, e as quais, semelhante a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, quando nós começamos a olhar e ver o que Deus ele nos trouxe para nossas vidas, trouxe para nós através da sua palavra, então, quando nós falamos que alguém não tem caráter, automaticamente nós dizemos que essa pessoa está sendo guiada, que essa pessoa está vivendo
como a gente diz, na carne. Quando a gente fala essa expressão vivendo na carne, ou quando a Bíblia fala sobre a expressão vivendo na carne, ela diz que o homem está vivendo o sistema do mundo, o sistema deste mundo, tudo que rege o mundo, tudo que está ligado a este mundo. Então, quando o homem não está ligado aos princípios de Deus, à vontade de Deus, ao conceito de Deus, à verdade de Deus, a Bíblia chama e diz que ele está vivendo sobre o regime da carne. E o regime da carne, os frutos da carne, nós lemos aqui, e é coisas terríveis, como nós lemos aqui, prostituição, impureza, lascívia. Nós lemos aqui também idolatria, feitiçaria, inimizades. Então, quando a gente vê alguém praticando isso, e a gente diz aquele rapaz é mau caráter, isso não é que ele seja mau caráter, porque ele vive, quando ele vive no mundo, ele está sendo moldado pelo mundo, ele está sendo guiado pelo mundo. Então, aquilo que vai sobressair nele é as obras da carne. E as obras da carne é isso que nós lemos. As obras da carne é essa falta de Deus, é essa falta do Espírito de Deus na vida dele para livrá-lo desses males. Então, quando nós olhamos para que o caráter é características, é hábitos, não existe pessoas sem caráter. Todas as pessoas têm caráter, só que umas têm o bom caráter, só que outras têm o mau caráter. Só que umas são regidas pelo Espírito de Deus, outras são regidas pela vontade carnal, pela vontade do homem, pela vontade humana, pela vontade das coisas deste sistema mundano. Automaticamente, as ações, as habilidades, as características dessa pessoa será carnal. E quando as características são carnais, automaticamente essas características não serão boas. E quando nós falamos de igual modo do bom caráter, nós podemos dizer que aquele que tem atitudes boas, ou vamos dizer assim, usar essa expressão de bom caráter, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo e ele tem o fruto ou os frutos do Espírito, que nós vamos ler aqui a partir do versículo 21. Nós vamos ler aqui desse mesmo capítulo 5 do livro de Gálatas, que diz assim, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, esses são os frutos do Espírito. Então, quando você vê alguém amável, quando você vê alguém temperado, quando você vê alguém com paz, com ele mesmo, quando você vê alguém manso, você diz assim, nossa, aquela pessoa, ela é uma pessoa de bom caráter. É porque ela é regida pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem é regido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem que produzir os frutos do Espírito. Ele tem que produzir frutos. O Evangelho de João, o evangelista João diz que o próprio Jesus diz, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E os frutos que aqui Jesus diz, lá no capítulo 16, no versículo 15 do Evangelho de João, é esses frutos. É o amor, é a longanimidade, é a paz, é o gozo, é a mansidão, é a temperança, é a bondade, é esses frutos que Jesus quer que nós venhamos produzir. Porque esses frutos, ele descende, ele vem
do Pai das luzes, que é Jesus. Ele vem de Deus, é do Espírito de Deus que faz produzir em nós esses frutos, faz brotar esses frutos. Por isso que muitas das vezes, quando alguém aceita ou decide por Jesus, a Bíblia diz que ele é uma nova criatura. Não que Deus vai mudá-lo totalmente, não, mas agora ele terá hábitos diferentes. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais. Então, automaticamente, quando ele decide por Jesus, a Bíblia diz que ele é uma nova criatura, e essa nova criatura nasce com as características, com o caráter de Deus. Então, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que matava não mata mais. Por quê? Porque agora habita nele o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus habita nele, agora ele logo terá os frutos do Espírito. Ele será amável, ele será longânimo, ele terá gozo, que é alegria, ele terá paz, ele terá benignidade no coração, ele terá bondade, ele terá fé, mansidão e temperança. Será alguém temperado. Então, logo você olha e fala: nossa, fulano mudou, hein? Fulano é uma outra pessoa. Lógico, porque agora ele não vive mais com as obras da carne. Agora ele não vive mais sobre a ação do espírito da carne, do espírito deste mundo. Então agora ele vive pelo Espírito de Deus. E quando ele vive pelo Espírito de Deus, ele logo é direcionado, logo ele tem as características. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que todos aqueles que se aproximam de Deus necessita ser santo, porque ele o é. Então, quando eu aceito, decido por Jesus, minha vida é mudada, o meu caráter é mudado, as minhas características, as minhas ações, as minhas maneiras de agir muda. Agora eu serei alguém que anda segundo a vontade de Cristo, que age como Cristo, que fala como Cristo, que diz aquilo que tem que falar como Cristo falou. Então, para que nós venhamos entender, primeiro princípio bíblico é o caráter. O caráter de Deus não muda, é imutável. E nós como cristãos, precisamos ter o caráter de Deus. E que tem o caráter de Deus produz frutos do Espírito, frutos do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então esses são os frutos. E esse é o primeiro princípio. Um dos princípios de Deus, caráter. Você precisa forjar o seu caráter. Você precisa trabalhar o seu caráter. E eu lhe faço uma pergunta para você meditar. Onde Deus precisa trabalhar no seu caráter? Deixe Ele trabalhar no seu caráter. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltaremos com o nosso estudo bíblico de hoje. Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de Construção A Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná.
materiais de construção. A Batistela, tudo para o seu lar. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, Ótica Condor. Ótica Condor. Instagram e Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Voltamos. E hoje, no programa de hoje, nós estamos falando sobre os princípios bíblicos. E no primeiro bloco, nós falamos sobre o primeiro princípio, que é o caráter. Nós deixamos uma pergunta, o que Deus precisa trabalhar no seu caráter. E eu quero finalizar esse assunto do caráter para passarmos para outro princípio, fazendo mais uma pergunta para vocês. Quais as características de Jesus que já fazem parte do seu caráter? Quais as características de Jesus que já fazem parte do seu caráter? Pense nisso. Nós vamos para o segundo princípio da palavra, o princípio de Deus. O segundo princípio é a mordomia. E esse princípio é muito interessante. Esse princípio é muito esclarecedor. Olha só, a palavra mordomia, nesse contexto, significa zelo, administração de bens materiais como imateriais. O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado como se fosse dele, pois no tempo certo deverá prestar contas do que lhe fora confiado. Então, o significado da palavra, ou a palavra no contexto que ela quer dizer, é zelo, é administração, é cuidado dos bens, é cuidar dos materiais, é cuidar daquilo que Deus nos deu. Vemos essa verdade por toda a Bíblia, desde o Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão para que cultivasse e guardasse a terra. Então, essa verdade, essa palavra, esse princípio de mordomia, ela está na Bíblia inteira e começa no Éden. Em Gênesis 2,15, Deus diz para Adão que Adão cultivasse, zelasse, guardasse, administrasse o Éden. Então, desde o princípio, esse princípio da mordomia, que é preocupar, que é zelar, que é administrar, é um princípio de Deus colocado para o homem. Então, nós precisamos entender que Deus nos deu coisas para cuidar. Deus sempre nos deu coisas para que cuidássemos e zelássemos, como de prioridade internas como externas. Nosso corpo, Deus deu o nosso corpo para que a gente cuide dele, que a gente seja mordomo dele, zele por ele. Nós vemos hoje um contexto mundano e de ação carnal que diz: meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser, eu faço o que eu quiser do meu corpo. Mas Deus nos deu o corpo para zelarmos dele, para cuidarmos dele, para administrar ele da melhor forma possível e não usar ele para se prostituir, para roubar, para matar, para causar danos a outrem.
Deus também nos deu a nossa mente para zelar dela. E hoje nós vivemos momentos difíceis, onde a nossa mente, onde a nossa saúde mental está sendo atacada, bombardeada de várias formas. Deus também nos deu os nossos bens materiais para cuidar, zelar, administrar. Filhos, Deus nos deu os filhos para cuidar, para zelar, para ser mordomos. Mas esse ser mordomo não é fazer todas as vontades, não é zelar. Quem zela, ele cuida, ele corrige, ele faz o que tiver de ser feito para que esses filhos sejam bem tratados e cuidados. E Deus nos dá pessoas ao nosso redor, pessoas no nosso trabalho, pessoas na escola, pessoas na faculdade, pessoas na vizinhança, pessoas que encontramos e que nos relacionamos. Deus nos deu para cuidar, para zelar, para administrar essas pessoas também. Nosso ministério. Olha que coisa importante. Deus nos deu também o nosso ministério. Você que tem um ministério, você que foi chamado por Deus e tem um ministério nas suas mãos, é evangelizar, é pregar, é louvar, é cuidar de crianças, é cuidar de adolescentes, é cuidar de jovens, é o departamento missionário, é o departamento de evangelismo, é o departamento social, o que for, o departamento de oração, o que for o seu ministério, Deus te deu para você zelar. Deus deu para você zelar. Vamos dizer assim, em contrário a tudo isso que o Senhor nos deu para zelar, o que mais vem de encontro é o que o inimigo tem feito. O inimigo, ele tem tentado deturpar esse princípio de mordomia, colocando no coração das pessoas para que elas sejam negligentes. E muitos têm sido negligentes com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para zelar. Tem gente que tem sido negligente com o seu corpo. Tem gente que não cuida do corpo, não se alimenta bem, não cuida de nada do seu corpo e ingere bebidas alcoólicas, ingere drogas, trazendo mal para o seu corpo. Muitos não zelam pela sua mente, estão sendo negligentes com a sua mente, estão sendo negligentes com os seus bens, estão sendo negligentes com os seus filhos. Pais e mães que são negligentes com os filhos, que entregam os filhos ao computador, entregam os filhos ao celular, entregam os filhos à televisão, entregam os filhos à rua e não zelam pelos seus filhos. E o princípio de mordomia foi instituído por Deus. Deus nos ordenou que nós cuidássemos, zelássemos, como Ele deu ordem para Adão, zelar e cuidar do Éden. Deus deu o corpo, a mente, filhos, Deus deu pessoas, natureza, para você zelar. Mas tem gente que são negligentes com as pessoas, são negligentes com aqueles que estão ao seu redor, são negligentes com seus vizinhos, são negligentes com os seus colegas de faculdade, de colégio, são negligentes com tantas situações, pessoas que são negligentes. Isso agora, meu irmão, minha irmã, você que tem um ministério e tem sido negligente com o seu ministério, tome cuidado. Não seja negligente com o seu ministério. Não seja alguém que deixa de lado aquilo que Deus colocou em suas mãos para você fazer. Não seja alguém que deixa abandonado aquilo que Deus
colocou nas suas mãos para fazer. E a respeito dessa negligência, o apóstolo Paulo foi incisivo com Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, eu quero ler com vocês. Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 3. Vamos ler para que você entenda o que a palavra fala conosco. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Não despreze aquilo que foi dado a ti. Deus te deu um dom, Deus te deu ministério, Deus te deu capacidade, Deus te deu filho, Deus te deu pessoas ao seu redor, Deus te deu o seu corpo, a sua mente. Não seja negligente. Não seja negligente com essas situações da sua vida. Mas zele, cuide, guarde, trabalhe, se esforce para zelar por tudo isso. O inimigo ele quer que nós venhamos ser relapso, o inimigo quer que a gente seja negligente. E olha só o que diz Provérbios 18, 9, fala sobre a negligência. Vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículo 9, para que você entenda o quanto é importante nós não sermos negligentes com a vontade e a verdade de Deus. Provérbios 18, versículo 9 diz assim: também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Olha que coisa forte. O negligente também ele é como alguém que desperdiça. Vamos ler também Mateus capítulo 25, versículo 26. Mateus capítulo 25, versículo 26, para que a gente entenda como é sério essa situação de ser negligente. Mateus 25, 26 diz assim: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Não seja um mau servo, não seja alguém negligente, não seja alguém que joga de lado, deixa de lado aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus te confiou. Guarde, zele, administre da melhor forma possível. Se Deus colocou filhos, zele pelos seus filhos, zele pelo seu corpo, zele pela sua mente, zele pelos seus bens, zele pela natureza, zele pelo seu ministério. Seja alguém que está preocupado com o seu ministério. Não seja negligente. Não seja alguém que faz de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas seja alguém que faz a obra de Deus, que cuida da família, que cuida daqueles que estão ao seu redor, que é um verdadeiro mordomo. Deus nos chamou para servir. O próprio Cristo diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então que nós vamos ser bons mordomos, porque esse princípio da mordomia é muito importante. O princípio da mordomia é o princípio do zelo, é o princípio do cuidar, é o princípio de se preocupar. O mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu sou um bom mordomo,
eu zelo, eu cuido, eu guardo, eu protejo, eu tenho prazer em ver aquela pessoa abençoada, eu tenho prazer em fazer o meu ministério fluir, eu tenho prazer em fazer com que as coisas de Deus, as coisas que estão, que Deus tem colocado em minhas mãos, venha ser abençoada. Então você precisa entender. O primeiro princípio, caráter. Caráter de Deus. O caráter moldado por Deus. O segundo princípio, mordomia. O princípio do cuidar, o princípio do zelar, o princípio de administrar, o princípio de cuidar daqueles que Deus colocou em nossas vidas. Então seja um mordomo de Deus. Seja um mordomo na sua casa. Você que é homem, você que é o sacerdote do seu lar, zele, cuide, guarde a sua família, proteja a sua família, guie seus filhos pelo caminho que a palavra nos instrui e nos ordena. Então seja um mordomo no seu trabalho, cuide, ajude, seja alguém que está para servir, seja alguém que está para somar, seja um mordomo e um direcionador e aquele que zela pelos seus filhos, pelos seus amigos e principalmente pelo seu ministério. Eu quero enfatizar agora a você que tem um chamado de Deus, você que está me assistindo agora, você que tem um chamado de Deus e você por algum motivo você está negligenciando esse chamado. É hora de voltar a zelar pelo seu ministério. É hora de voltar a cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então comece a zelar, comece a guardar, comece a cultivar, comece a fazer com que aquilo que Deus colocou na sua mão venha a florescer. Que o seu ministério venha a florescer. Que aquilo que Deus te deu para cuidar, seja cuidado. Seja feito com zelo. Não seja negligente. Como nós vimos em Provérbios, o negligente ele desperdiça. Tem gente que ele é tão negligente que ele perde tempo. Ele perde o seu tempo porque ele não está preocupado com nada. Ele larga tudo à toa, ele deixa a vida dele à toa. Mas você não. Você é alguém que zela pelo seu ministério, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu casamento, pelo seu emprego, pelas suas finanças, pelos seus bens. Você é alguém que não é um negligente, mas é alguém que vive esse princípio, o princípio da mordomia, o princípio de cuidar, o princípio de zelar, o princípio de servir, o princípio de ser um dispenseiro. Então, quando eu cuido, quando eu zelo, quando eu guardo, quando eu protejo, Deus me abençoa. Porque quando eu uso esse princípio, Deus me abençoa. Não esqueça. Primeiro princípio, caráter. Segundo princípio, mordomia. A mordomia é o zelar. Zele pelos seus. Nós vamos para mais um intervalo. E nós já voltamos para finalizar o programa de hoje com o nosso terceiro princípio, que é semear e colher. Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais.
grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de construção A Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de construção A Batistella, tudo para o seu lar. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Peneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Peneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, Ótica Condor. Instagram, e Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Peneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Voltamos. Estamos falando neste dia, neste programa, estamos falando sobre os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Falamos no primeiro bloco, falamos sobre o caráter. No segundo bloco, nós falamos sobre a mordomia. E nesse terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre semear e colher. Esse é outro princípio bíblico. Esse é outro princípio que é algo fundamental em nossas vidas. Eu quero ler com você o livro de Gálatas, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Se você tiver a Bíblia aí, acompanhe comigo. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Olha só o que a Bíblia fala sobre semear e colher. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Às vezes, nós não temos a compreensão, nós não conseguimos entender, nós temos a dificuldade de entender o que é esse plantar e colher. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que ele é regido por uma economia, pela a pauta na indústria, no serviço. Então a gente às vezes passa desapercebido o que é isso, o que é esse plantar e colher. Mas quem vive da agricultura sabe muito bem o que é semear, o que é plantar, o que é colher. Ele sabe muito bem desse princípio bíblico de Deus. Tudo que ele semeia, ele planta. Ele colhe, perdão. Tudo que ele semeia, ele colhe. Se ele semeia abacate, vai colher abacate. Se ele semeia tomate, vai colher tomate. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele não vai plantar abacate e colher maçã, não. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Então, e para entendermos melhor o que é essa semeadura e essa colheita,
não é só simplesmente pegar sementes e jogar. O semear, o agricultor, ele não pega só semente e joga. Ele não pega, vou pegar aqui essas sementes aleatoriamente e jogar. Não. Ele segue alguns rituais. O agricultor, ele segue alguns rituais para semear. E você precisa aprender isso. Você precisa aprender a seguir alguns rituais para semear certo. Para aquilo que você vai plantar, vai colher. A primeira característica, a primeira coisa, o primeiro ritual que o agricultor faz, quando eu falo ritual, aquela escolha, aquele processo de trabalho, é aquele processo que antecede a semeadura. Primeira coisa é que ele sabe escolher a espécie da semente. A espécie da semente que ele vai plantar é muito importante. Por quê? A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, ele tem que saber o que é que ele vai plantar. Porque ele tem que saber o que é que ele vai colher. Então, quando eu planto, como eu falei, eu planto abacate, eu vou colher abacate. Quando eu planto manga, eu vou colher manga. Quando eu planto maçã, eu vou colher maçã. Quando eu planto pêssego, eu vou colher pêssego. Então, a espécie da semente é muito importante. E aqui, abrindo um parênteses, quando a gente fala de semeadura, eu quero dizer também para você que aquilo que você planta também com aqueles que estão ao seu redor, se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta paz, você vai colher paz. Se você planta amizade, você vai colher amizade. Se você planta honestidade, você vai colher honestidade. Agora, se você planta discórdia, vai colher discórdia. Se você planta briga, vai colher briga. Se você planta guerra, vai colher guerra. Se você planta desunião, vai colher desunião. Então, aquilo que você plantar é o que você vai colher. Mas a importância é a espécie da semente. E o segundo ponto que nós precisamos observar é a qualidade da semente. Qual é a qualidade da semente? Voltando aqui naquilo que quem planta amor, quem planta paz, quem planta... Qual é a qualidade do amor que você está plantando? Porque tem gente que planta até amor, mas que qualidade de amor é essa? Que qualidade de paz que você está plantando? Que qualidade de companheirismo e de amizade você está plantando? Você planta um amor bem, uma semente bem, vamos dizer assim, bichada, vamos dizer assim, uma semente avariada. E aí você quer colher um fruto robusto, sadio, planta amor de qualquer jeito e quer o amor mais intenso de alguém. Um relacionamento entre homens, homem e mulher, casal, o marido ou a esposa planta um amor superficial, mas quer o amor intenso do outro. Então você tem que tomar cuidado na qualidade da semente que você está plantando. E aí agora eu trago para o mundo espiritual e trago para o mundo financeiro. Você que quando está na igreja, que qualidade de semente é essa que você tem plantado? Você tem plantado uma semente de qualquer forma, tem plantado uma semente, às vezes, vou dar isso aqui porque vou lançar essa semente aqui, vamos ver o que é que vai dar. Tome cuidado com a semente que você está plantando e a qualidade da semente que você está plantando. Outra característica que nós precisamos entender sobre isso é a qualidade do solo. Muito importante, tão importante quanto a espécie da semente, a qualidade da semente, é a qualidade do solo. Se você jogar uma semente em qualquer solo, não vai nascer. Se você lança a semente num solo árido, se você lança a semente num solo que é só pedra,
essa semente não vai nascer. Então você tem que ter um solo bem preparado, você tem que ter um solo que tenha todos os minerais suficientes para que essas sementes, ou essa semente, ela venha produzir, ela venha crescer e produzir fruto. E por último, nós precisamos o tempo de plantar cada semente. Tem um tempo certo de plantar cada semente. Não adianta você querer, vou sair jogando a semente aí qualquer tempo, qualquer hora, qualquer momento. É meio-dia, é de tarde, é de manhã. Não, tem um tempo estipulado para toda semente. Então, queridos, você precisa entender a importância que é esse princípio bíblico. Esse princípio de semear e colher. Esse princípio que Deus nos deixou desde o começo, desde o Éden. Olha só, Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden sobre a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim vocês podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, pois no dia em que comer, conhecereis certamente a morte, ou comereis e morrereis. Eles plantaram a desobediência. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, a semente da desobediência é lançada. Quantas pessoas que têm lançado a semente da desobediência? Quantos filhos que têm plantado a semente da desobediência? Têm plantado a semente da desonra? Quantos filhos que têm desonrado os seus pais e por causa disso não têm prosperado? Porque um dos mandamentos com promessa é honrar pai e mãe. Então, quando Adão e Eva desobedeceram, Deus falou: se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Eles plantaram desobediência, automaticamente eles já colheram, irmão, automaticamente. Logo, um animal teve que morrer para que as suas vergonhas fossem cobertas. E depois do animal morrer, Adão e Eva teve que passar pelo sofrimento da morte do seu filho Abel. Então, entenda, a semeadura é algo muito importante na nossa vida. Tome muito cuidado com o que você está semeando. Tome muito cuidado com o que você está plantando. Se você está plantando desobediência, você vai colher coisas terríveis. Se você está plantando desonestidade, se você está plantando a enganação, Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, plantou isso e ele colheu também, porque lá na frente o seu sogro Labão vai lá e também engana ele. Então você tem que tomar cuidado com o que você planta. Tome muito cuidado no que você está plantando hoje, porque o que você planta hoje, possa ser que hoje mesmo você não colha, amanhã você não colha, mas alguns dias, alguns meses você vai colher. E aí você vai dizer assim: não sei porque eu estou passando por isso. Você plantou e agora é hora de colher. Tem mães, pais que não cuidam dos seus filhos, não plantam as coisas certas na mente e no coração dos seus filhos. Lá na frente, eles começam a colher coisas ruins e dizem: aonde foi que eu errei? Na semeadura, na espécie da semente, na qualidade da semente, no tempo certo de plantar. Então, no solo certo de plantar. Então, precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos plantando. Quando desobedecemos a Deus, quando desobedeceram a Deus, plantaram a desobediência e rapidamente colheram a morte. Adão e Eva plantaram a desobediência, rapidamente colheram a morte. Eu quero ler com você Oséias, capítulo 8, versículo 7. Vamos ler o livro de Oséias para que você entenda o que Deus fala no capítulo 8, no versículo 7 de Oséias, diz assim: porque semearão ventos,
Semearão ventos e cegarão tormentas. Não há seara. A erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Porque semearam o vento e cegarão tormentas. O que é que você tem plantado, meu querido? O que é que você tem plantado, minha querida? Meu amigo, minha amiga, o que é que você tem plantado? Tudo que você planta, você colhe. É a lei, essa é a lei mais severa, a lei da semeadura. Quem planta discórdia, colhe discórdia. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta honestidade, colhe honestidade. Quem planta desonestidade, colhe desonestidade. Eu quero ler com você também Lucas, capítulo 6, versículo 38. Olha só o que Lucas, capítulo 6, versículo 38 diz assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão. É a lei da semeadura. Como eu estou medindo alguém, como eu estou julgando alguém, serei julgado. Lei da semeadura. Ninguém escapa desse princípio bíblico. Ninguém escapa desse princípio da semeadura. Então, para que você entenda os princípios de Deus, e hoje nós estudamos e aprendemos sobre o caráter. Nós aprendemos sobre a mordomia. E nós aprendemos sobre esse princípio que é tão importante, que é o princípio do semear e colher. O caráter é importante para o homem. A mordomia é importante para o homem, como tão importante a semeadura. Tome cuidado com o que você está plantando. Tome cuidado com o que você está semeando. Tome cuidado com tudo aquilo que você está lançando na terra. Porque o que você lança na terra, amanhã você vai estar colhendo. Então, neste dia, neste programa, nós estudamos sobre os princípios bíblicos, caráter, mordomia e o colher, semear e colher. Nós vamos ainda continuar estudando nos outros programas sobre os outros princípios bíblicos. Mas nesse dia, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Eu já vou orar pela sua vida, já vou orar pela sua família. Mas eu quero te fazer um convite. Você que nos assiste, que está aqui em Curitiba, na região metropolitana, você que está em Colombo, eu quero te fazer um convite especial. Venha participar conosco de um dos nossos cultos. Nós temos culto na terça, nós temos culto na quinta, nós temos cultos no sábado e nós temos cultos aos domingos. Na terça e na quinta nós começamos às 20 horas. No sábado nós começamos às 19h30 e no domingo às 19 horas. No sábado nós temos os cultos dos departamentos, crianças, jovens, mulheres e missões. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos situados aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na Avenida Portugal, número 109, no Jardim Eucalipto. Então você é nosso convidado a estar conosco. Nós estaremos aqui de braços abertos para te receber a sua família. Eu quero orar por você lá, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua casa. E também você pode nos seguir nas nossas redes sociais. A minha rede social o Instagram é Bispo Sonito Santana, o Facebook Bispo Sonito Santana, tem o Facebook da igreja, que é IMG Gratidão, tem o Instagram da igreja, que é também IMG Gratidão, e tem também dos nossos outros apresentadores. Tem aqui, vai estar de todos, do Roberto, do presbítero Roberto, da diaconisa Neuza e também da bispa Fabíola. Vai estar aqui todas as nossas redes. Então, nos siga nas redes sociais,
mande mensagem, mande o seu pedido e nós estaremos abençoando a sua vida. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã nesse dia. Que ele seja abençoado, que ela seja abençoada, que esta casa seja abençoada em nome de Jesus. Até o próximo programa, assim querendo Deus.